Ao estudar as profecias, é importante ter atenção sobre o fato de que as profecias bíblicas, às vezes, condensam eventos próximos e distantes em declarações proféticas contínuas. Quando o profeta recebeu aquela revelação, ele assim o registrou. E dentro dessa revelação, nós vamos ter eventos proféticos que serão próximos e também distantes, às vezes dentro do próprio versículo bíblico. Então é muito importante as pessoas que vão estudar as profecias se atentarem a isso. É por isso que muitas vezes nós encontramos, principalmente no Novo Testamento, invocação, né, das profecias do Antigo Testamento, só que partes dela, e não o capítulo inteiro, e não o versículo inteiro. Às vezes o próprio versículo ele é quebrado em partes, porque o autor está dizendo ali, né, quem está invocando aquela profecia, está usando uma parte daquela profecia para dizer que ela se cumpriu, ou que ela está se cumprindo, ou que ela está sendo usada e utilizada naquele momento. Isso é muito importante e a Bíblia ela trata sobre isso. Mateus 24 é um bom exemplo disso, e o livro de Mateus ele dá para a gente assim, uma base muito grande sobre essas invocações, né? Então, assim, em Mateus 24, as profecias ali está diretamente ligada ao Antigo Testamento. Todo sermão profético do Senhor Jesus Cristo em Mateus 24 é uma invocação diretamente ligada às profecias do Antigo Testamento. A gente precisa entender que o Novo Testamento não existia, e nem as cartas pastorais para serem invocadas por Jesus, e nem mesmo, né, os próprios discípulos invocaram, né, fizeram invocações de outras cartas apostólicas, visto que muitos deles partiram para regiões muito longes e muitos deles não tinham mais contato entre um com os outros, né? Então eles não poderiam utilizar disso para invocar, né, fazer uma invocação, por assim dizer, dessas profecias que foi dada aos discípulos, né, no Novo Testamento. As perguntas que os discípulos fizeram ali para Jesus em Mateus 24, todas elas estavam associadas ao Antigo Testamento. A gente precisa entender que quando o sermão profético foi proferido ali por Jesus, os discípulos ainda não tinham escrito as suas cartas, eles ainda não tinham não tinha sido revelado a eles coisas, né, mistérios, por exemplo, que estavam ocultos em Deus. Por exemplo, se você comparar lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 26 e 27, Paulo ali mostra claramente que o que ele estava recebendo não era uma invocação do Antigo Testamento, mas ele vai dizer que ali era um mistério oculto em Deus e que foi dado à igreja naquele presente momento. Então perceba que quando o Novo Testamento ele quer trazer algo que realmente nunca aconteceu no Antigo Testamento, ele claramente faz isso. E quando não, ele invoca as profecias do Antigo Testamento para dizer que essas profecias realmente estão sendo cumpridas, né? E é muito interessante porque a própria palavra de Deus ela garante o cumprimento literal das profecias. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 56, vai dizer assim, para que se cumpram as escrituras dos profetas. Ou seja, o que foi profetizado para os profetas e a forma como eles interpretaram as escrituras de forma literal, dessa forma deve ser cumpridas. Porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não vai enganar os seus profetas. Os seus profetas eram pessoas inspiradas por Deus para trazer a revelação e também interpretá-las quando assim era dado, né? Outra passagem muito importante é Mateus 5, né? E o versículo 17, que vai dizer assim, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Então, todo o objetivo de Cristo é fazer cumprir a lei, né, o caráter da lei, e ele acrescenta aqui os profetas. Então, tudo que foi falado para os profetas tem que ser cumprido de forma literal, né? Porque a garantia disso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele veio para cumprir, né? Então, isso é muito importante e a gente precisa estar atento a isso. Todas as profecias que tratam da primeira vinda de Cristo foram precisas e literalmente cumpridas, o nascimento de Cristo, né? E tantas outras no decorrer do seu ministério. Por exemplo,
ele montar um jumento, a disputa por suas vestes, né? Transpassaram-lhe as mãos e os pés, né? E as vividas profecias de sua rejeição pelos homens, Isaías 53, por exemplo, todas elas foram de formas literais, não foi espiritualizada. Todas essas coisas poderiam ter sido interpretadas simbolicamente pelos estudiosos do Antigo Testamento, antes de Cristo, mas o Novo Testamento registra diversas vezes que tais coisas foram cumpridas no sentido literal. Aí você pega lá Mateus 26, versículo 56, existem vários outros textos, mas esses dois aqui que eu citei já é o suficiente, Mateus 26, 56 e Mateus 5, versículo 17. Sobre o que a gente estava falando, sobre a questão, né, da profecia ela ser condensada tanto em eventos próximos quanto futuros, a gente tem aqui Lucas, capítulo 4, do versículo 17 ao 21. É muito importante que você abra a sua Bíblia e que você acompanhe a leitura e faça a leitura por você mesmo, para você ver como que a profecia tem esse caráter de condensar eventos próximos e também de eventos futuros, e como eles foram aplicados por Jesus no seu ministério e depois pelos apóstolos no decorrer das suas cartas. É importante destacar também que Lucas, no capítulo 4, do versículo 17 ao 21, é a profecia que está relacionada em Isaías, tá? Em Isaías 61, do 1 ao 3. Então é importante que depois que você leia Lucas 4, versículo 17 ao 21, você leia também Isaías 61, do versículo 1 ao 3, para você ver como que essa profecia ela estava condensada, tanto em uma profecia próxima, né, quando ela seria cumprida, e depois o restante do versículo seria uma profecia para o futuro, e não para aquele presente momento. Isso é muito importante. Então vamos ler aqui Lucas, capítulo 4, versículo 17 ao 21. Lucas 4,17 diz assim: E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Versículo 18: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas sobre os pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vistas aos cegos, para libertar os oprimidos. Versículo 19, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, versículo 20, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Nas sinagogas, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes, agora preste atenção, ele diz assim: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Perceba que Jesus ele interrompe, né, no ano aceitável do Senhor. Ele interrompeu ali a profecia, porque a profecia lá em Isaías 61, ela continua. Por que ele interrompeu? Porque naquele presente momento, aquela parte do versículo bíblico que era um ato profético, ela tinha acabado de se cumprir. Mas o restante ainda estava sobre um futuro. Só que quem lia Isaías 61, e assim como os próprios discípulos, eles não compreendiam essa condensação de uma profecia próxima e de uma profecia conectada no mesmo versículo para o futuro. Muitas pessoas cometem esse mesmo erro ainda hoje, né? Quando pegam profecias ou citações dos profetas e querem fazer a aplicação de toda a profecia, do capítulo inteiro, ou às vezes até do versículo inteiro, para os nossos dias ou para aonde os apóstolos utilizaram. Mas isso não é verdade. Vamos lá para Isaías 61 para a gente analisar o texto. Quando nós vamos para Isaías 61, o texto diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros,
para proclamar o ano aceitável do Senhor. O Senhor Jesus, ele para aqui. Mas aqui é o meio do versículo 2. A continuação do versículo 2 é: e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Então Jesus, ele interrompeu esse versículo, ele não deu continuidade. Então o que se cumpriu é aquela parte do versículo. O resto ainda está em um tempo futuro. Os próprios discípulos tinham muita dificuldade para fazer esse tipo de análise e interpretação. Mas posteriormente, quando eles entenderam isso, eles passaram também a utilizar esse próprio método, né? O método de interpretação da própria profecia, né? Aonde se coloca ali uma forma condensada de eventos próximos e distantes em declarações. Um exemplo muito claro disso está lá em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 13. Pedro usa esse próprio método para invocar a profecia a qual ele estava dando ali. Depois os irmãos podem estar lendo ela. No versículo 3 de Mateus 24, os discípulos, escutando Jesus falar, né, que o templo seria destruído, e eles aguardavam o reino terreno, né, do Messias, eles perguntam ao Senhor Jesus, né? No versículo 3 a gente encontra essa seguinte fala, né? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então perceba que o método que eles utilizavam para identificar e entender as coisas era esse método, né? A pergunta deles diz muito sobre isso, né? Eles querem saber qual é o sinal, né? Quando iria acontecer aquelas coisas, qual era o sinal, né, da vinda de Cristo, né? E o fim do mundo. Ou seja, eles não estavam associando essa condensação das profecias, né? Mas eles já estavam utilizando elas. Isso aqui é muito interessante. O pano de fundo e a forma que eles entendiam sobre as profecias, todas elas estavam relacionadas ao Antigo Testamento. Todas, porque elas não tinham um Novo Testamento. Eles não tinham um Novo Testamento para se basear. Eles não tinham 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eles não tinham 1 e 2 Tessalonicenses, eles não tinham o livro de Apocalipse, eles não tinham 1 Coríntios, capítulo 15. O que eles tinham era o Antigo Testamento. Era aquilo que eles tinham no Antigo Testamento. Por isso que Jesus, dentro do seu sermão escatológico, Jesus chama e invoca, né, o livro do profeta Daniel e pede para que as pessoas que lê entendam o que foi profetizado lá para o profeta Daniel, né? E só para reforçar que eles estavam com uma expectativa muito grande realmente, com o reino ser estabelecido lá em Israel de forma literal, a gente encontra isso muito claro e de forma explícita lá em Lucas 19:11. Aí os irmãos abrem a sua Bíblia, a gente vai ler, para os irmãos verem a expectativa realmente do reino messiânico. Em Lucas 19:11 diz assim: e ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém. Agora, olha a continuação do versículo: e cuidavam, né, que logo se haveria de manifestar o reino de Deus. Logo haveria de se manifestar o reino de Deus. Isso fica muito explícito quando nós vamos, por exemplo, lá em Atos, né, 1:6. Quando a gente vai lá em Atos 1:6, os mesmos discípulos que participaram do Sermão do Monte, os mesmos discípulos que fizeram as perguntas, as mesmas pessoas que estavam lá em Lucas 19:11, eles vão fazer uma nova pergunta sobre o reino. Em Atos 1, versículo 6, diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, olha, dando a referência, né, lá dos evangelhos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Ou seja, a expectativa do reino era muito grande, na época de Cristo ali, né?
a gente tinha ali uma expectativa muito grande. Por que nós tínhamos essa expectativa, né? Porque lá em Jeremias, no versículo 23, do versículo 5 a 6, diz assim: E eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará, prosperará e praticará juízo e justiça na terra. Na terra. Então, perceba, nem na época dos discípulos, essa justiça era praticada na terra. Havia justiça ali da parte de Cristo, mas não de uma forma global e geral, né? Mas havia uma profecia do profeta Jeremias que tem que ser cumprida de forma literal. Lembre-se de Mateus capítulo 26, versículo 56, para que se cumprisse as escrituras e os profetas. E lembre-se de Mateus 5, versículo 17, onde Jesus diz que ele não veio para anular a lei e os profetas. Então, tudo isso deveria ser cumprido. Só que essas profecias, elas tinham caráter, como a gente acabou de falar, né? Tanto próximo quanto distantes, né? Que muitas vezes as profecias condensavam essa relação. As profecias sobre o servo sofredor, né, e a forma que Jesus iria padecer, simplesmente foi ignorado pelos discípulos, né, e por Israel naquele primeiro momento e nos evangelhos, né, foi ignorado por eles, e eles sempre ficavam focados sobre as profecias do estabelecimento do reino, a qual foi dado a Israel e que devem ser cumpridas, assim como foi profetizado no Antigo Testamento. É muito importante lembrar que não é porque uma profecia ela passa a ser compartilhada pela igreja, né, significa que a igreja é dona dessa profecia. Não é. Essa profecia foi dada para Israel, interpretada pelos profetas para Israel, e ela deve ser cumprida em Israel. Ela pode sim ser compartilhada, né, pela igreja, algumas delas, mas ela tem dono, e o dono é Israel, e não a igreja. Isso é muito importante ter em mente. É muito interessante porque no Evangelho de Mateus, você percebe constantemente o próprio Mateus, ele sempre trazendo citações do Antigo Testamento para mostrar e provar que as escrituras estavam se cumprindo. Era uma forma evidente, uma forma de evidenciar que realmente as escrituras estavam sendo cumpridas de forma literal, assim como foi profetizada pelos profetas, seja no caráter de anunciar o reino, seja no caráter do servo sofredor, como também foi dada aos profetas por causa da rejeição do próprio Israel em relação a Deus, né? Então isso deve ficar muito visível, né, e anexado na cabeça daquelas pessoas que querem estudar as profecias, porque todas as vezes que nós vemos profecias dentro da palavra de Deus, a gente precisa entender qual é o caráter daquela ação profética, né? Se ela tem um caráter próximo ou se ela tem um caráter ainda futuro, e não simplesmente ler elas de uma forma igualitária, ou seja, se aconteceu isso ou foi citado isso, toda ela se cumpriu. Não é assim que funciona, e nós provamos aqui com alguns textos que não foi assim que Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo tratou dessas profecias, né? Por exemplo, quando nós vamos lá para a profecia de Daniel 12, né? Versículo 2, aí você pode estar lendo o capítulo inteiro, vai dizer assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Essa profecia ela também tem esse caráter, né, conciso na profecia, de próximo e distante, ou seja, futuro. A gente sabe disso porque o apóstolo Paulo fala, né, que Cristo é as primícias dos que dormem, e depois aqueles que são de Cristo ressuscitarão primeiro na sua vinda. Nós temos essa informação. Então aqui em Daniel, essa profecia ela está condensada. Existe um período de tempo próximo e futuro para as ressurreições. Como as pessoas elas interpretam essa profecia de forma inteira, sem levar em consideração
esses eventos que a própria Bíblia garante e mostra isso claramente, elas dizem que essa ressurreição será tudo de uma vez, de uma única forma em um único período, mas é um equívoco, porque a própria Escritura não diz que todos ressuscitarão no mesmo tempo. Não é isso que está escrito aqui em Daniel capítulo 12, 2. Diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Mas não fala qual é o tempo. Aí diz, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Né? E no Novo Testamento, então, é mostrado e revelado que todos realmente ressuscitarão, mas cada um por sua ordem. Assim como Paulo também fala que será uma ressurreição dentre os mortos, e não todos os mortos, né? Mas dentre eles haverá uma subdivisão. Então essa profecia, ela também se enquadra dentro disso, né? Dessa revelação profética concisa, tanto próxima quanto futura, né? Quando os discípulos perguntam, né, sobre a expressão da sua vinda, é óbvio que eles estavam totalmente amparados sobre o reino que seria estabelecido na terra. Nós temos várias profecias aqui, eu quero destacar apenas algumas, né? Quando a gente vai lá em Salmos, no capítulo 2, nós vamos lá em Salmos, no capítulo 2, versículo 8 e 9, a gente tem essa profecia: pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os confins da terra por tua possessão. Em outras traduções diz nação: pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso ao oleiro. Essas profecias têm relação direta com aquela própria visão, né, que Nabucodonosor tem sobre os reinos e aquela pedra que vem e destrói todos eles, né, tem relação sobre isso daqui também. Então, essa promessa é dada para que tenha um restabelecimento do reino. Então, essa é a primeira profecia sobre a vinda, né, a vinda de Jesus, a vinda do Messias, para constituir um reino. A outra profecia está lá em Zacarias. Aí você lê, né, Zacarias 14, do versículo... pode ler o versículo inteiro, mas eu quero destacar versículo 1, 2 e 4. Aí você lê lá Zacarias 14, versículo 1, 2 e 4. Obviamente os discípulos ficaram ali confusos, porque no capítulo 24, versículo 1 e 2, Jesus diz que o templo seria destruído. E no versículo 15, Jesus então invoca, né, o profeta Daniel, pedindo para que eles voltem lá na profecia de Daniel, para ler o que estava escrito lá. E nessa invocação, Jesus mostra que seria novamente reconstruído um templo. Isso novamente é reafirmado ao apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, falando aonde o anticristo estará e aonde ele invocará, né, a sua idolatria, né, no templo de Deus, querendo ser Deus, né, diz lá, reafirmando isso. E também lá no livro de Apocalipse também fala, né, sobre a estátua do anticristo, aonde será colocada, né, o abominável ali da desolação, né, aonde será colocado essa estátua, né. Então, os próprios discípulos, quando eles foram entender as profecias do Sermão do Monte, eles invocaram o Antigo Testamento. Prova disso são as citações do próprio Evangelho de Mateus, do próprio apóstolo Mateus, sempre trazendo as profecias do Antigo Testamento para provar que elas estão sendo cumpridas de forma literal e não espiritual. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo. Tchau!